e sair, não, tranquilo. Bom, mas vamos lá. Então, como eu falei, né, existe um certo desconhecimento ou uma má interpretação de que a história é só uma sucessão de datas e fatos, tá? E isso é muito simplista, né? A história não é só isso, né? Fazer história não é só fazer uma cronologia, não é só fazer um cronograma, digamos assim, né? Existe todo um rigor técnico, científico, né, que fazem com que a história seja uma ciência, né? Tem gente no chat dizendo que odeia a data. Eu também. Eu também. Eu não. Se vocês acham que eu iria cobrar de vocês esse negócio de decorar a data e tal, não se aperreiem, porque eu também odeio data. É claro que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? A gente não vai falar sei lá, da antiguidade e de repente colocar uma data de um século atrás, né? Obviamente que a gente tem que ter esses cuidados, mas decorar data, decorar determinados anos, não tem para quê. Não é isso que vai alterar o conhecimento histórico de cada um de vocês, né? Porque o conhecimento histórico é a gente saber da historicidade, digamos assim, das coisas, né? A gente saber da origem das coisas, da gente saber se determinada coisa ela é plausível em determinada época. Como assim? Se a gente estiver falando do Egito Antigo, vamos pegar um exemplo do que a gente vai estudar, e alguém vier falando, por exemplo, de internet, isso é historicamente factível? Claro que não. Né? Então, a visão histórica é também muito da gente entender o que é possível e o que não é possível nas épocas que a gente está estudando. Né? O que é factível, o que não é factível. Então, o conhecimento histórico está nisso. Né? E principalmente está em você compreender a formação das sociedades. Tá? A gente quando é adulto, né, quando a gente às vezes quer contar algumas coisas que influenciaram a nossa personalidade, por exemplo, a gente começa a Professor, falar ainda tem de gente nossa querendo entrar. trajetória. Eu acabei de autorizar. Tá. Apareceram dois nomes aqui, eu autorizei. Né? Sim, então como eu falava, quando a gente é adulto e quer contar por que a gente é assim, como é que a gente virou o que a gente é, a gente começa a contar algumas trajetórias de nossa vida, né? Nossa infância, nossa adolescência. Então, essa comparação serve para a sociedade. Né? A história ajuda a gente a entender determinadas sociedades no tempo e no espaço. Né? Por que determinada sociedade é assim e outra não? Né? Por que, por exemplo, os Estados Unidos, que foram colonizados, assim como o Brasil foi colonizado, se desenvolveram mais rápido ou não? Então, a história ajuda a gente a compreender não só o passado em si, mas também o presente das sociedades, tá? Bom, deixa eu projetar aqui minha tela. Vocês viram, né? Ela adora derrubar meus livros, já comeu minhas plantinhas. Bom, eu não estou vendo mais vocês, eu estou vendo só minha tela. Então, se alguém quiser interagir, por favor, fale no microfone, certo? Mas eu vou começar já fazendo uma pergunta para vocês. Então, quem quiser se manifestar no microfone, se manifeste e responda de maneira rápida, tá? Para vocês, o que é história? Responda assim, bem Conhecer o rápido. passado para a gente saber o que teve no presente e analisar o futuro. Tá. Quem mais? Dados históricos. Quem mais? Como as coisas Eu acho que é aconteceram. Como é? Não entendi. Então, Eita, posso falar? Pode falar. Então, as informações, culturas antepassadas, que eu acho que é muito importante a gente aprender para, né, entender o que tinha no passado e ter uma noção do que vai ter no futuro e o que tem agora no presente. Eu acho que é meio que isso. Tá. Eu acho Quem que é mais? uma ciência que estuda o homem ao longo do tempo. Estudar os fatos ocorridos.
Posso falar? Beleza. Pode. Eu diria que para Estudar a entender, cultura dos povos, as coisas. Peraí, uma pessoa por vez. eu diria que para entender algumas coisas que estão acontecendo hoje em dia, precisamos entender um pouquinho do passado. Certo. Mais alguém? Eu acho que é o estudo dos fatos históricos, né? É. Certo, beleza. É ter uma noção do que aconteceu antes, né? Para que hoje possamos entender o que está acontecendo no mundo. Porque muita coisa vem sendo consequência do passado ultimamente. Com certeza. Vejam bem, eu gostei das definições e tal. Agora, alguém aí falou uma coisa que eu achei muito interessante, né, que a história é o estudo do homem, né, ao longo do tempo. E eu acho que essa é uma definição muito interessante, certo? Vocês têm que atentar, né, que a história é uma ciência humana. Então, assim como a sociologia, a psicologia, a geografia, né, a geografia humana, pelo menos, a antropologia, ela estuda o homem, né? Sendo que o olhar da história é olhar para a trajetória da humanidade ao longo do tempo, tá? Então, quem falou isso, né, fez uma definição muito, muito interessante. Mas tudo que vocês falaram também é bastante relevante, é interessante, é correto, né? Tem um arqueólogo famoso aqui de Pernambuco, né, professor Marcos Albuquerque, que uma vez, lá nos anos 90, vocês talvez nem eram nascidos, ele deu uma entrevista no programa de Jô Soares, e ele disse que a história é a psicanálise da sociedade. Eu achei isso muito interessante. O que é a psicanálise? A psicanálise é um ramo da psicologia que estuda, né, o presente do homem, do indivíduo e seus traumas a partir de sua trajetória, a partir de sua história. Então, eu gostei muito dessa analogia que Marcos Albuquerque fez, né, que a história ela serviria para a sociedade entender a sua trajetória, entender a sua formação, entender os seus traumas, né? A gente não pode dizer que estudar história serve para prever o futuro, né? O futuro ele é indizível, o futuro ele a gente tem muitas coisas que são ao acaso, né? Mas algumas coisas a história pode nos dizer, né, pode nos alertar, né? E pode também nos levar a não cometer determinados erros sociais, né? Durante muito tempo. Um grande exemplo disso, eu acho, que é a história da Alemanha, né? A Alemanha é um país, enquanto a Alemanha mesmo, muito recente, né? Se formou no século XIX, há 200 anos atrás, mas que tem um grande trauma na sua trajetória recente, que é o nazismo, né? Então, hoje, né, atualmente, a Alemanha, por conta desse seu passado recente, ela tem alguns traumas e ela tem algumas coisas, né, que a história fez ela entender, como, por exemplo, não permitir manifestações extremamente nacionalistas, né? Porque o nazismo era uma ideologia ultranacionalista. Então, por exemplo, na Alemanha, só se permite utilizar a bandeira nacional ou em eventos oficiais ou em épocas de Copa do Mundo, por exemplo, né? Eu lembro muito bem que há uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, teve uma reunião de países e um homem alemão apareceu com a bandeira alemã nos ombros. Na mesma hora, Angela Merkel, que é a primeira-ministra, né, a chanceler alemã, desceu de onde ela estava, pegou a bandeira desse homem, dobrou e mandou guardar. E aquilo para eles é afrontoso. Ele lembra um passado que a Alemanha quer esquecer, né? E assim, na Alemanha também você fazer apologia ao nazismo é considerado crime, né? Então isso é uma coisa que a Alemanha aprendeu com a história, aprendeu com o seu passado recente, né? Tá certo que é um passado tão recente que ainda está na memória de pessoas que viveram esse período, mas podia ser outras épocas, né? Como, por exemplo, sei lá, o Paraguai, que até hoje vive
vive uma situação econômica, política e social muito penosa por conta da Guerra do Paraguai que aconteceu no século XIX, na década de 1860, que foi uma guerra entre o Paraguai, né, envolvendo Brasil, Argentina e Uruguai, com apoio da Inglaterra. Né. Cerca de 90% da população masculina economicamente ativa naquele período morreu no Paraguai. Então, vocês imaginam como foi penoso o Paraguai se recuperar economicamente, né, já que 90% da sua população economicamente ativa tinha ido embora por conta da guerra. Professor, Então, essas coisas, né? Oi. E é engraçado porque Fala. a Alemanha, ela aprendeu depois dessa guerra, né, depois do que aconteceu lá no nazismo e tal, e aqui no Brasil mesmo, a gente pode usar o exemplo da ditadura militar, que até hoje existe gente que apoia. Por exemplo, tem muitas vezes que no Twitter, nos assuntos mais falados do dia lá que é, tem muita gente dizendo que a ditadura foi uma coisa boa, sabe? E estão pedindo intervenção militar, essas coisas. É incrível, o que é que passa na cabeça dessas pessoas para desejar um Não negócio tenho a assim? menor Então, ideia. E são pessoas, algumas dessas pessoas são as pessoas que viveram naquela época, né? E o argumento dessas pessoas é muito infantil, assim. Eu não levei pau da polícia, então a ditadura não existiu. Isso não diz nada. Não é porque eu nunca tive câncer que o câncer não existe, por exemplo, né? Mas eu concordo plenamente com você. E é um passado até mais recente na nossa história, na nossa memória, do que o nazismo alemão. Mas tem gente aí achando que foi uma coisa boa. Né? Ditadura nenhuma, ela é saudável. Né? Por mais que algumas ditaduras elas possam, em algum aspecto, ser positivo, né? Mas na sua essência ela não é positiva. Né? Quando eu falo isso, né, de algum aspecto positivo, é que, por exemplo, tem Cuba. Cuba teve um governo de Fidel Castro que durou várias décadas. Né? Então isso não é um governo democrático. Mas Cuba chegou a resolver problemas sociais que a América Latina não resolveu, outros países, né? Como o fim do analfabetismo, controle de prostituição, né? Cuba desenvolveu uma das melhores, se não a melhor medicina do mundo, mas a que custos? Né? Qual foi o custo social e político disso? Então, nenhuma ditadura ela é saudável. Né? E defender uma ditadura no Brasil é crime. Diga. A daqui do Brasil, a gente pode pegar também, que não foi uma coisa assim tão gigantesca, mas melhorou um pouquinho, que foi a economia. Ela tinha dado um pequeno aumento, sabe? Mas é o que o senhor disse, o custo foi muito Um maior. grande aumento. Não foi um grande aumento assim, tão grande aumento assim não, porque o período de melhoria econômica da ditadura militar no Brasil foi um período relativamente curto, no começo dos anos 70, mas que beneficiou um grupo muito específico, que foi a classe média, tá? Então, quem era pobre continuou pobre, e quem era rico enriqueceu ou continuou rico, né? Mas quem ascendeu nesse momento foi a classe média. Então, assim, estudiosos de economia, de antropologia, de sociologia, não consideram isso um grande avanço. Porque avanço é considerado quando você tira pessoas da miséria, por exemplo. Né? Então, o período do chamado milagre econômico na ditadura teve o seu foco voltado para a classe média, porque foi um período de incentivo a consumo de determinados bens e produtos que a classe pobre não teria acesso, como, por exemplo, automóvel, televisão. A televisão era caríssimo na época. Linhas telefônicas, porque hoje em dia a gente compra um chip de 10 conto e tem uma linha. Antigamente, você tem uma linha telefônica, você pagava o preço de um carro por uma linha telefônica. Então, nesse período, eu lembro disso, eu ainda peguei as linhas telefônicas caras. Então, a telefonia foi uma coisa que se difundiu mais no chamado milagre econômico nos anos 70, mas era voltado para um determinado passado da população. Então, não houve um desenvolvimento socioeconômico. Houve o que alguns estudiosos chamam de inchaço socioeconômico. Tem gente querendo entrar ainda? Tem. Vocês... Não. Bom, voltando aqui.
Para vocês, além do que é história, como vocês bem falaram, para que ela serve? Eu não vou nem jogar muito essa pergunta para vocês, porque vocês já lançaram algumas ideias, né? De evitar erros do passado, eu não vou dizer predizer, mas pelo menos Evoluir. anteceder algumas coisas do presente, né? Então, vou fazer um outro jogo com vocês. Comente as seguintes frases. A história é importante porque ajuda-nos a lidar com a diversidade. Como é que vocês entendem isso? Eu acho assim que pessoas do passado provavelmente tiveram algum problema parecido. E se a gente conhece a história, a gente pode ver as decisões que eles tomaram e ver se eles deram certo decisões. Então, eu acho que pode ser isso. A gente aprende a lidar com vários povos também. Uhum. Professor, Oi. ele ajuda a dar sentido ao presente, porque, por exemplo, a gente tá aqui, mas como que a gente chegou aqui, entendeu? Uhum. Eu acho que Exato. ajuda-nos a lidar com informações variadas, porque se a gente, vamos supor que, pelo que eu entendi, a história é basicamente o estudo do homem, o estudo, né? Então, quando a gente estuda, a gente está colhendo informações. Então, eu acho que é para isso. E quando a gente está com informações, vai nos ajudar a tudo, né? A lidar com o presente, com a diversidade, com tudo. Então, eu acho que é isso. Uhum. Eu acho Concordo com tudo essa que vocês questão da falaram. diversidade, ele leva em questão a diversidade tanto no modo como alguns países lidaram com a economia, com a moda, no caso com a moda, não, com a moda como eles lideraram o país, e acho que a diversidade em si, acho que entre os países, entre as nações, assim. Sim, sim. A diversidade do ponto de vista mais amplo, diversidade de povos, diversidade de crenças, diversidades ideológicas, diversidades sexuais, enfim, tudo que é diversidade. Porque tudo isso que vocês falaram é muito importante. Uma das coisas que a história mais trabalha, mais ajuda a entender, é uma coisa que a gente chama de domínio da narrativa. O que é o domínio da narrativa? É a produção de saberes, de conhecimentos, de ideias sobre determinada coisa. Por exemplo, hoje em dia, uma criança, né, ela é ligada ao conceito de infância. Uma criança, ela tem direito de ser totalmente assistida pelos seus pais, até porque ela é considerada um ser incapaz e frágil, enfim. Mas, eita, alguém está pedindo para entrar. Mas, se você for pegar o conceito de infância de outras épocas, de outros povos, em algum lugar da história você vai ver povos ou épocas em que a criança era considerada apenas um pequeno adulto, né? Quando ela atingia uma idade mínima, ela já ia ajudar no trabalho, já ia ajudar em casa, ia aprender o ofício da família, ser sapateiro, ser pedreiro, etc. e tal. Isso muito jovem, com 7, 8 anos, né? Eram treinadas, como por exemplo na Grécia Antiga, entre os espartanos, a criança era desde cedo treinada para servir o exército. Então, a narrativa, o conceito de infância, ela muda ao longo do tempo. É um conceito historicamente construído. Então, é isso que eu estou dizendo que é o domínio da narrativa. Outro exemplo, né? O que é ser louco? O que é ser anormal? O que é ser patológico, por exemplo? Se a gente estuda a história da medicina ou da psiquiatria, a gente vê que a relação da sociedade com o louco, ou com o que se chama de doença mental, também variou muito ao longo da história, né? Antes o louco era considerado um perigoso, um criminoso em potencial. Hoje em dia a saúde mental ela é tratada pela psiquiatria, com remédio, ou pela psicologia, com terapia, mas esses conceitos eles mudam. Claro que isso também é acompanhado pelo desenvolvimento científico, pelo desenvolvimento tecnológico, pelos estudos em saúde mental, enfim. Mas cada época ela tem suas verdades específicas. Então, a história
ela ajuda a gente a entender como essas verdades elas são produzidas e elas são desconstruídas ao longo do tempo, né? Exemplos outros, por exemplo, o papel da mulher nas sociedades. Hoje em dia a gente não aceita que a mulher seja um ser submisso, que a mulher seja um ser totalmente dependente do marido ou do filho ou de qualquer homem que esteja ao seu redor, né? Então, isso também muda ao longo da história. Então, quando a gente pensa nisso, que a história ajuda a entender a diversidade, ajuda a entender informações diversas, ajuda a entender, a lidar com pontos de vista diferentes, é porque tudo isso, ele é historicamente construído, ele é historicamente datado, né? E por ser construções sociais, precisam ser explicadas, precisam ser desconstruídas, né? Então, o papel do historiador é muito isso, né? É desconstruir as coisas, desconstruir certas ideias, né? Hoje em dia existem temas que são muito facilmente desconstruídos, né? Até porque o debate é público, como o racismo, como a homofobia, como a violência, enfim, né? Então, cabe ao historiador também desconstruir essas questões, explicando como elas surgiram, por que elas surgiram e como elas se tornaram imponentes, relevantes, né? Então, isso também é um papel assim, intrínseco, importantíssimo do historiador. Não apenas elencar uma sucessão de fatos, de datas, de períodos ou de nomes, né? Mas principalmente estudar processos, estudar construção de discurso, de narrativa. Alguém Professor, ia falar? Eu ia falar. Mas sobre o assunto não é, porque agora de 9h45 seria um intervalo, por que o senhor não pega direto? E aí termina de 10h30 a aula, porque terminaria de 10h45. Aí o senhor pega direto, termina de 10h30. Pode ser? Pronto, pode ser. Todo mundo está de acordo? Sim. Eu não estou vendo o chat, tá? Também pode. Ok. Pronto, beleza. Olha, a gente pode combinar também. Eita, peraí, meu telefone vai tocar, tá chiando aqui. A gente pode combinar também de, nas semanas seguintes, começar um pouquinho mais tarde, né, tipo 9h20, 9h25, e pegar direto. O que é que vocês acham? Pode ser. Pode ser também. Não, a ideia é boa. Pode ser, eu acho. Pode ser. Pode ser. Pronto. Pode O ser. senhor pode ou dar um intervalo antes, ou dar um intervalo durante, ou dar um intervalo depois. Durante Eu eu acho confesso que eu massa. acho ruim. Durante não, acho que é eu o acho pior. ruim. Agora eu acho legal deixar o intervalo sempre pra final, sabe? Porque aí quando termina logo de uma vez. Eu também tô com Yasmin. Eu acho que é melhor deixar o Não, intervalo eu pro acho que final no caso, também. como ele tá falando que vai começar mais tarde, eu acho que o nosso intervalo vai Eu ser mais voto cedo, pro né? final. Eu voto pro final. Deixa pro final, é melhor mesmo. Final. Pro final o quê? Começar às 9 horas e terminar mais cedo. Isso, termina mais cedo. Tá, Ah, 10 pode ser. Pronto, tá, pode ser. 9 até 10h30. E assim, dependendo às vezes do andamento da aula, do assunto, a gente pode terminar um pouco mais cedo, não tem problema nenhum. Para mim, o importante, mais do que cumprir o tempinho, é dar conta do conteúdo. Bom, então continuando. Uma dúvida assim, que sempre surge no senso comum, né, em quem não conhece o que é história, o trabalho do historiador, como é que o historiador sabe dessas coisas, né? Os historiadores inventam a história, no que os historiadores se baseiam para escrever a história, né? Aí sempre diz, vocês leem livro. Tá, beleza, eu leio livros, mas quem escreveu o livro não inventou aquilo, né? Quem escreveu o livro de história, ele se baseou em alguma coisa, né? E que coisa é essa? Como é que o historiador trabalha? A resposta é nas fontes históricas, ou também chamados de documentos históricos, né? As fontes históricas são todo e qualquer registro, né, que o homem deixou do passado até nós, né? Qualquer registro, seja um registro escrito ou não escrito. Então, são fontes históricas. Qualquer documento escrito, como jornais, cartas, documentos oficiais,
de governos, de administração, enfim, qualquer documento seja escrito à mão, manuscrito, ou seja escrito, né, de forma impressa, depois do surgimento da imprensa no século XVI. Mas não apenas isso, são registros do passado, né? Achados arqueológicos são fontes históricas, né? Objetos, né, que restaram, né, que ficaram, eles mostram como é que aquela sociedade vivia, né? Fotografias, hoje em dia a fotografia é um documento histórico muito valorizado, né? Já que a gente hoje vive um momento da sociedade onde nunca se produziu tanta imagem e nunca se valorizou tanto a imagem. Então, com essa ascensão da imagem, né, com a sociedade imagética que se chama, né, a fotografia também virou uma fonte histórica importante. Então, a partir de fotografias, você consegue extrair diversas informações sobre determinadas épocas, né? Vestuário, como é que as pessoas mobiliavam suas casas, né? O que seria considerado uma pessoa rica, uma pessoa não rica, uma pessoa pobre, né? Por conta da sua roupa, né? Dos seus objetos, até das suas características físicas, enfim. Então, a fotografia é um relato importantíssimo do passado. Então, nós, historiadores, trabalhamos com essas fontes históricas, né? Onde a gente ia achar essas fontes históricas? Aí o negócio é mais abrangente ainda. Se eu quero estudar uma época muito remota, por exemplo, a pré-história, né? Então, meus achados, minhas fontes vão ser as fontes arqueológicas, né? O arqueólogo é aquele que cava lá o chão, o terreno, até achar objetos, né? Lembrando que o objeto da história, né, a fonte histórica arqueológica, são objetos deixados pelo homem. Se o que ele está procurando são ossos, fósseis, seja de homens ou de animais, aí já não é historiador, é paleontólogo, tá? O historiador vai procurar sempre objetos, tá? Se eu quero estudar uma época já mais recente, onde tem documentos escritos, onde eu posso encontrar? Geralmente em instituições chamadas arquivos públicos, né? Que é para onde vai determinadas documentações produzidas. Eu vou dar um exemplo aqui de Pernambuco, né? Em Pernambuco existe o Arquivo Público de Pernambuco, que fica no Recife, né? E esse arquivo público, ele recebe, desde o século XIX, toda a documentação produzida na administração pública de Pernambuco, seja no executivo, seja no legislativo. Os documentos do judiciário ficam em outra instituição, que é o Memorial de Justiça. Então, lá, a gente vai encontrar uma gama assim, infinita de tipos de documentos produzidos pela administração pública em Pernambuco, né? Documentos de instituições como escolas públicas, prisões, órgãos da administração pública do Estado de Pernambuco ou da província de Pernambuco no século XIX, documentos pessoais de algumas personalidades, sejam elas artísticas ou políticas, enfim. Então, o acervo de um arquivo histórico é muito grande. A gente vai lá, né, para consultar essas chamadas fontes históricas. Como eu falei na aula passada, eu estudo a história do sistema penitenciário, né? Então, lá no arquivo público, existe um fundo documental do sistema penitenciário pernambucano. Então, eu vou lá, pego os documentos da época que eu quero estudar, no meu caso, foi a segunda metade do século XIX, e vou lá ter o contato com essas fontes, né, com esses documentos. Eu vou ler, fichar, catalogar, para daí fazer a interpretação. Mas, afim, a fonte, ela não está lá prontinha dizendo o que é que eu quero provar, o que é que eu quero estudar, certo? O trabalho do historiador é muito trabalho de detetive, né? A gente sai montando os quebra-cabeças, sai juntando esses indícios, né? Até que a gente tenha a nossa hipótese provada, né? A fonte histórica, ela prova o que a gente quer estudar, né? A prova do passado é o documento histórico, certo? Então, por isso que eu digo que o trabalho do historiador é muito detetive por conta disso. A gente sai pegando esses indícios, que são as fontes, organizando, lendo, interpretando, para no final a gente ter o nosso trabalho, né? Que é o nosso estudo, né? Então,
E a forma do historiador ele sistematizar o estudo é o texto, né? O trabalho do historiador é, sobretudo, o trabalho da escrita, né? Todo trabalho do historiador ele resulta na escrita de um texto, seja de um livro, seja de um arquivo, de um artigo, seja uma cartilha, enfim, mas é um texto. É diferente de um, sei lá, de um engenheiro, que pode ter um produto, uma coisa material, um produto tecnológico, enfim. O produto do historiador é o texto, certo? Então, a gente não inventa nada do passado que a gente está estudando. A gente busca as informações nos documentos históricos, nas fontes históricas, certo? E existem dois tipos de fonte histórica. A chamada fonte primária, que é esse registro do passado, né, que ficou até nós, e a fonte secundária, que são os livros já escritos sobre o tema que eu estou estudando, né? Então, exemplo, quando eu vou no arquivo público procurar as fontes sobre a prisão que eu estudei, né, isso são fontes primárias. Mas quando eu vou ler o que já foi escrito, já foi estudado por outros pesquisadores sobre o meu objeto de estudo, aí já é uma fonte secundária, certo? Entenderam essa questão? Então vejam aí que tem... O professor. Ô, professor, a da fonte primária e secundária, o senhor pode explicar de novo? A fonte primária é o que a gente realmente chama de fonte histórica, né? É o registro do passado, é o documento histórico em si, né? É eu ir para um arquivo e pegar um documento antigo, é eu ir para uma escavação arqueológica e procurar um objeto, né? É o documento em si. A fonte secundária são coisas já escritas sobre isso, né? É um livro que eu vou ler, né, sobre o assunto que eu estou estudando, é um artigo que eu vou pesquisar, tá? Então, a fonte primária... Oi? Então, a fonte secundária é mais detalhada, né? Eu não diria mais detalhada, eu diria que ela já é uma fonte trabalhada, né? Ah, sim, Assim, sim. eu estudo a Casa de Detenção do Recife. Se eu estou aqui lendo, tipo, um prontuário dos presos da década de 30, aquilo é uma fonte primária. Eu estou lendo o original, estou lendo o documento feito naquela época, o material feito naquela época. Mas se eu estou lendo um livro que foi escrito sobre aquele assunto, não é uma fonte primária, é uma secundária. Porque alguém já fez a pesquisa na fonte primária e fez um texto em cima daquilo. Por isso que ela é secundária, porque é algo que alguém já foi lá trabalhar, escreveu sobre, pesquisou sobre. Entenderam? Entendi. Mas nessa fonte secundária aí, eles podem, tipo, colocar a opinião deles, o que ele acha, aí outras pessoas Sim. pegam e colocam a opinião deles também. Aí isso pode claro. mudar? O professor. Sim. Então, ele vai lá à procura de pistas, que no caso é esses objetos. Aí depois eles vão nesses artigos científicos para aprimorar o que ele descobriu, né? Isso, exatamente. A ideia é justamente essa. Até porque se a gente tem um bocado de objeto, um bocado de fontes históricas, mas não sabe nada sobre aquele assunto, o que é que a gente vai fazer com isso? Né? Então, para você fazer uma pesquisa histórica, você também tem que ler muito sobre aquilo que você está pesquisando. Até para ver... Como é que eu vou pesquisar? Até para ver as opiniões das outras pessoas, Como? né? Sério. Tanto as opiniões, né, quanto o que já foi dito sobre aquilo. Né? Porque uma pesquisa histórica ela tem que ser minimamente inédita. Então, para eu saber sobre o que já foi dito, o que já foi estudado sobre determinada coisa, eu tenho que ler. Eu tenho que ver essas fontes secundárias. Então, por isso é importante. Né? Então, num trabalho de historiador, a gente sempre está relacionando o que a gente encontrou com as fontes primárias com as fontes secundárias. Certo? Então, aí nesse slide aí tem um bocado de exemplos, né, do que são artefatos históricos, documentos históricos, tudo isso né? A imagem A é uma pintura feita no Egito Antigo, a imagem B é um castelo medieval, a imagem C uma balança, a D um manuscrito, não sei sobre o que é isso, mas isso é um texto manuscrito, a E é um artefato de pedra, provavelmente pré-histórico, né? A F, uma roupa,
né, um tipo de roupa, e a G, uma estátua, aparentemente, de um cavaleiro. Então, tudo isso são registros do período em que essas pessoas viveram, né? Então, por exemplo, daqui a 50 anos, um historiador vai querer estudar, sei lá, a pandemia no Brasil. O que é que ele vai poder pesquisar sobre isso? As Fotos, máscaras. jornais da época, vídeos da época. Agora sim, um cuidado que o historiador tem que tomar é sempre com quem produziu determinado documento, né? Se, por exemplo, ele for estudar, se ele for estudar a pandemia pelos documentos oficiais do governo brasileiro, né, ele vai chegar à conclusão de que o Brasil era melhor do que a Noruega. Se ele for estudar, por exemplo, a pandemia a partir de relatos do Twitter, ele vai ver que o negócio aqui o bicho estava pegando e que as pessoas estavam reclamando muito da situação no Twitter. Então, esse cuidado é fundamental. É perceber quem produziu determinados dados, determinados documentos e por que produziu. Porque nenhum documento, nada que a gente produz, ela é totalmente isenta. Ela foi produzida por causa de algum motivo, por alguma coisa, né? Isso é muito importante, por exemplo, entre historiadores que trabalham com jornal, né? É muito diferente você pegar um jornal tipo O Globo ou pegar um jornal tipo a revista Fórum, né? O Globo é um jornal mais conservador, ligado a grupos da imprensa dominante, né? De grupos que são historicamente aliados com a direita mais conservadora, e a revista Fórum, que é uma revista hoje bastante grande, é uma revista ligada a grupos progressistas, de esquerda. Então, se você for analisar o mesmo fato, a mesma coisa, do ponto de vista dessas duas revistas, desses dois periódicos, vocês vão ver interpretações diferentes, opiniões diferentes, até dados diferentes. Então, o historiador tem que ter muito cuidado com o que ele está lendo, para ele não chegar a uma conclusão muito tendenciosa, tá? Então, isso que eu estou falando é o que a gente chama de crítica da fonte, né? Que é você saber exatamente a razão daquilo que você está lendo na fonte histórica ter sido produzido, né? Eu, na época do mestrado, eu estudei vários jornais do século XIX, principalmente dois, né? Um deles, o Diário de Pernambuco, que até hoje está em circulação. E a forma como o Diário de Pernambuco tratava, por exemplo, a fuga de escravos, era um negócio absurdo, né? Parecia que tinha fugido um leão do circo, né? Era tratado como uma catástrofe, um absurdo a fuga de um escravo. Por quê? Porque o Diário de Pernambuco ele era ligado, né, ele era de propriedade de grupos extremamente conservadores aqui em Pernambuco, né, grupos que defendiam a permanência da escravidão. Né, mas se vocês pegarem outros jornais do século XIX, como, meu Deus, como é o nome do jornal? Eu não vou lembrar agora o nome do jornal, que também faz muitos anos que eu estudei, mas enfim, ele já trata a fuga de escravos de forma a perceber, entender o porquê o escravo estava fugindo, né? Maus tratos, necessidade de liberdade, enfim. Então, é o mesmo fato, fuga de escravos, tratados pelo mesmo tipo de veículo, jornais, mas de formas completamente diferentes. Então, se eu vou ler o que o Diário de Pernambuco diz sem fazer a crítica, né, eu vou acabar tomando partido do que ele está escrevendo, né, e considerar a fuga de escravos como se fosse uma hecatombe mundial. E se eu for pegar apenas o outro texto, né, eu vou tomar partido dos escravos, enfim. Então a gente tem que perceber, eu não estou aqui defendendo escravidão não, pelo amor de Deus, porque eu considero a escravidão um dos maiores males da humanidade. Então, mas o que eu estou falando é que a gente tem que perceber, né, as diversas intenções de quem produz determinados conteúdos, determinados textos, determinados assuntos, etc. Né? Pegando um exemplo bem banal, tá? Observem, por exemplo, posturas de cozinheiros atualmente. Eu vou pegar o exemplo do pessoal do MasterChef.
Se você vai ver os vídeos e os posts de Paula Carosella, né, ela é muito politizada. Ela sempre, falando de comida, vai falar de política, né? Ou posta muito sobre política, assim como Rita Lobo, da Globo News. Mas se você pega, por exemplo, outro famoso lá do MasterChef, como o Jacan, ele não é tão politizado, né? Às vezes ele fala umas coisinhas pró governo. Então, são pessoas com a mesma vivência, a cozinha, né? Mas que produzem conteúdos ligados a esta cozinha de maneira muito diferente. Então, são essas nuances, né? Essas pequenas diferenças que o historiador ele tem que ser muito atento quando vai estudar suas fontes. Diga. Bruno, deixa eu ver o nome dele aqui. Bruno Silva, ele disse que ia sair para fazer a OBB, a Olimpíada de Biologia. Aí ele já saiu, Tranquilo. já, viu? Certo, beleza. Eu tinha visto que no Porque começo eu acho ele falou. É porque parece que dá a falta justificada, né? Isso, exatamente. Aí, se tiver mais alguém nessa mesma situação que vai fazer a Olimpíada, fica à vontade. É só depois me dizer o nome para eu justificar a falta. Bom, essa história das fontes tá clara para vocês? Ficou bem explicadinho? Sim, eu entendi. Ficou. Pronto, beleza. Então veja que o trabalho com as fontes não é um trabalho de só leitura, né? Não é ler a fonte e achar que aquilo é uma verdade absoluta, né? Existe todo um trabalho de interpretação, de contextualização, de crítica das fontes, seja era um texto, seja era uma estátua, seja, enfim, qualquer coisa, uma roupa. Uma roupa ela é produzida para determinado grupo, uma estátua ela é produzida para homenagear alguém que quer ser homenageado e por que quer ser homenageado, enfim. Então, o historiador, além de ser esse detetive que eu falei, ele tem que ter esse faro aguçado, né, para perceber as nuances de quem e por que produziu os registros que ele está estudando. Bom, um outro conceito, né, que o historiador trabalha é o conceito de tempo, né? Quando a gente pensa o tempo, a gente pensa logo em cronologia, né? Como, por exemplo, o que eu botei aí, essa cronologia em relação à formação do Estado de Portugal, né? Que começa lá com a Batalha de São Mamede, passa por alguns eventos, né? E assim conclui-se o processo em 1143, com o reconhecimento de Dom Afonso VII como rei de Portugal, e o Estado de Portugal é considerado, e o reino de Portugal é considerado um Estado formado. Isso é uma cronologia, né? A gente pode negar a cronologia? Não, claro que não, faz parte do processo histórico. As sucessões de fatos também são parte do processo histórico, mas história não é só fazer essa narração de fatos, não é só fazer uma sequenciação de fatos, né? Como vocês viram o que eu falei na parte das fontes, existe todo um trabalho de interpretação, de subjetividade em relação ao que você quer estudar. Nem sempre foi assim, obviamente, né? A história, quando foi declarada, quando foi reconhecida como uma ciência, isso no século XIX, era uma história chamada história positivista, né? É uma história que basicamente contava historinha mesmo, né? Uma sucessão de datas, de fatos e uma exaltação de grandes personalidades, grandes nomes, né? A escolha de grandes heróis nacionais, enfim. Mas a história hoje não se limita mais a isso. A história hoje é crítica, é interpretativa, inclusive se combate muito na história essa questão de escolher grandes heróis, né? Porque se entende que história não são apenas os grandes fatos, né, os grandes feitos, as grandes personalidades, né? Da mesma forma que um presidente da República faz história, nós também fazemos a história do nosso país, né? Existe uma tendência que é a história das mentalidades, a história dos costumes, que é estudar a vida das pessoas comuns, né? A vida do cidadão comum, das pessoas pequenas, das pequenas aldeias, das pequenas cidades, né? Enfim, a história dos trabalhadores, a história dos escravos, a história dos presos, como eu estudo. Então, estudar história não é só estudar grandes personalidades, não é só estudar grandes fatos. Então, há essa tendência na valorização do pequeno, né, do micro,
né, daquilo que não é considerado relevante, mas que tem sua relevância sim, né? Bom, e a história, do ponto de vista didático, ela trabalha com marcos ou frisos cronológicos, né? Para fins de melhor compreensão, de melhor explicação e até de distribuição mesmo dos estudos, né? A história ela é dividida por fases, por períodos, né? A gente então divide a história em duas, história e pré-história, né? A pré-história, né, é o período da história da humanidade que compreende o seu surgimento até o surgimento da escrita, pelo menos no Ocidente. A partir disso é chamada história. E essa própria história, ela também se divide em períodos, né? A antiguidade, ou história antiga, que é o período do surgimento da escrita, da Revolução Agrícola, até a queda do Império Romano Ocidental. Depois disso, a Idade Média, né, que vai dessa data até a invasão dos turcos na Europa, a Idade Moderna, que vai até a Revolução Francesa, né, e depois da Revolução Francesa até hoje é a chamada Idade Contemporânea. Mas veja que esses marcos estabelecidos, eles são muito europeus, né? Então não quer dizer que no mesmo período a Europa e a Ásia, por exemplo, estavam vivendo exatamente a mesma coisa, né? Quando a gente fala, por exemplo, século X, o que representa o século X na Europa Ocidental? O auge do feudalismo. Mas enquanto a Europa estava no auge do feudalismo, os árabes estavam virados no molde de Coentro, viajando o mundo todinho, expandindo seu império, desenvolvendo ciência, desenvolvendo filosofia, né? A China já era um império há muito mais tempo, o Japão, a Índia. Então esses marcos, eles são muito limitados, porque se referem à história ocidental e mais especificamente ainda à história da Europa, tá? Então a gente toma por base esses marcos, porque o Brasil está inserido na história ocidental e durante muito tempo também está inserido na história da Europa, porque fomos uma colônia da Europa, né? A gente tem que perceber, então, a limitação desses chamados marcos ou frisos cronológicos. E o próprio marco da pré-história é um marco meio problemático, né? Porque no senso comum, pré-história quer dizer coisa primitiva, coisa atrasada, coisa, enfim. E o próprio conceito de pré-história, que é a história antes da escrita, é problemático, porque existem povos, ainda hoje, que são ágrafos, ou seja, que não desenvolveram ainda forma de escrita, né, como alguns povos indígenas no Brasil, povos aborígenes na Austrália, né. Aí quer dizer que parte do Brasil está na pré-história, parte do Brasil está na Idade Contemporânea, parte da Austrália pré-histórica, parte da Austrália contemporânea, moderna, enfim. Então, isso são marcos bem problemáticos, né? E existe uma carga também de preconceito nesse marco chamado de pré-história. Mas isso a gente vai discutir na aula da próxima semana, né? Que é a questão da... Eu ia comentar sobre isso mesmo. Pode comentar. Não, mas foi só perguntar sobre essa discussão, se existe mesmo essa discussão, que ainda há dúvidas de quando surgiu a história e a pré-história. Porque é como marco da escrita mesmo, né? Ainda, assim, existe uma grande crítica, né, a essa divisão entre história e pré-história. Mas, para quem trabalha ainda com isso, o marco é o surgimento da escrita, ou, pelo menos, o surgimento das primeiras civilizações hierarquizadas, né? Principalmente a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela se organiza, né, enquanto civilização, digamos assim, enquanto Estado, antes mesmo dela inventar a escrita, tá? Então, esses dois critérios são utilizados, ou a escrita, ou o surgimento do Estado, né? Surgimento entre aspas, do governo, tá? Entendi. Mas, como eu falei, isso vai ficar para a próxima semana. E, por fim, né, uma outra questão que a gente trabalha é a questão do espaço, né? Então, da mesma forma que a história ela trabalha com o quando, né, ela tem que trabalhar também com o onde, né?
Então, principalmente nessa perspectiva que eu falei no slide anterior, de perceber que o mesmo período, em espaços diferentes, eles têm características bastante diversas, né? Então, pegando um exemplo parecido, vamos pegar o ano de 1500. 1500 foi o ano que Portugal achou o Brasil, né? Então, Portugal, nessa data, era um reino relativamente recente, né, com menos de 4 séculos, né? Era um estado que ficava na pontinha da Europa, sendo que o resto da Europa ainda não tinha chegado no nível de organização política que Portugal chegou. Então, a Europa, nos anos 1500, era considerado um local atrasado, se você for considerar com outros espaços, né? Como, por exemplo, o que eu falei do Império Árabe, o Império Chinês, o Império Mongol, o Japão, a Índia, né? E a própria África. Na África existiam reinos bastante organizados, ricos do ponto de vista deles, sendo que o que esfacelou a África foi o comércio e tráfico internacional de escravos a partir do século XIV, XV, e também o fenômeno chamado de neocolonialismo no século XIX, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, uma mesma época, ela não tem valores, não tem características iguais para locais diferentes, tá? Então, para a gente historicizar algum povo, algum fato, alguma questão, a gente sempre tem que localizar ela em 2 aspectos, no tempo e no espaço. Porque tempo e espaço não necessariamente, como eu falei, andam juntos, tá? Então, esse mapa aí que eu coloquei da Europa, com rotas marítimas, foi só para ilustrar, tá? Essa questão do espaço. Mas tenham sempre muito isso em mente. Essas 2 categorias são muito importantes para a história, o tempo e o espaço, o quando e o onde. Lembrando que quando e onde para uma época não necessariamente é igual para outra época, ou para outro povo, ou para outro recorte geográfico, tá? Para pegar, por exemplo, o exemplo do meu objeto de estudo, que é o sistema penitenciário. Eu estudei a formação do sistema penitenciário brasileiro no século XIX, tá? Década de 1850. Nessa mesma época, né, se você for pegar exemplos do sistema penitenciário europeu, você vai ver que parece que estou falando de 2 coisas distintas, porque a legislação penal brasileira era considerada muito avançada perante a legislação penal europeia no mesmo período, né, no mesmo século XIX, tá? Então, é nesse sentido de relativizar o tempo e ligar bem ao espaço que eu estou falando, certo? Bom, é isso. Alguma dúvida, alguma sugestão? Tá travado, eu estou vendo aqui que alguém no chat falou que estava travando. Não, dúvida não, professor. Não. Tá tudo normal. Beleza. Bom, entenderam essa explicação? A minha ideia sempre nessas aulas de introdução à história e tal, é mostrar para vocês como o trabalho do historiador não é fácil, né? Não é apenas uma simples leitura, não é apenas um simples listar datas e acontecimentos, e nem tampouco fazer biografias, né? Fazer biografia de Lula, fazer biografia de Bolsonaro para contar a história do país, não. A história do Brasil hoje não é só a história de A, B ou C, certo? Então, ser historiador é estar muito atento às diversas particularidades do tempo e do espaço que você está estudando. É fácil? Não é fácil, tá? Estão perguntando aí se a gente vai estudar a época do dinossauro. Não, porque na época do dinossauro não existia gente. A história estuda a trajetória dos humanos. Né? A época dos dinossauros é muito anterior ao surgimento da humanidade. Quem estuda a época do dinossauro é a biologia, é a paleontologia, enfim, né? Não é a história. Professor,
Nas Peraí que alguém escavações, levantou a mão aqui. professor, nas escavações, como eles têm tanta certeza que ali vai ter algum item histórico? Na verdade, não é certeza. Às vezes é tentativa e erro, certo? Bom, alguns indícios dá para você ter certeza. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o Recife Antigo, é o bairro do Recife Antigo, lá no Recife. Ali foi o núcleo original da cidade do Recife, então teve uma atividade econômica, residencial, uma circulação de pessoas muito grande. Então, se você plantar uma florzinha no Recife Antigo, você acha nem que seja um caquinho de uma xícara do século XVII. Então, você escavar ali é ter certeza que você vai achar alguma coisa, porque ali se sabe que foi um eixo comercial e populacional muito intenso, tá? Mas muitas vezes é tentativa e erro mesmo, tá? Quem mais? Flávio Riquelme levantou a mão. Sim, ó, eu queria saber, quando eles vão meio que reestruturar a aparência, tipo, dos dinossauros, que é animais antigos pra caramba, como que eles meio que simulam, como seria a aparência deles? Rapaz, como eu falei, isso não é objeto de estudo de história, né? Isso é paleontologia, biologia, etc. Mas, assim, eu não vou saber falar com muita propriedade porque eu nunca estudei. Mas é fazendo comparação com a estrutura óssea de um animal recente com sua aparência que se conhece. Então, fazendo essas comparações de como uma estrutura óssea, ela comporta a estrutura muscular e de pele, então eles fazem essas simulações. Então, é muito de conhecimento de anatomia, principalmente, né? De perceber como um determinado esqueleto de algum animal ele faz parte de uma conformação maior, né, que é o conjunto de osso, músculo, órgãos e pele, e pelo, no caso dos animais. Então é um trabalho de quebra-cabeça anatômico mesmo, tá? E hoje em dia existem simuladores de computação para ajudar isso, mas é comparação. Então, o método comparativo ele é fundamental para essas épocas antigas onde não se tem registro de imagem. Então, se você quer estudar dinossauro, mamute, enfim, qualquer desses animais que já não existem mais hoje, a metodologia principal é a comparação com o que existe, né, vendo as similaridades entre as estruturas ósseas de cada um. Mais alguém? Não, né? Tem Pronto. uma pergunta aí. Responde. Oi. Diga. No chat. Ah, no chat. Se eu tenho alguma época preferida, sempre a gente tem, né? Quando a gente faz história, a gente pensa que vai gostar de tudo, mas não. Eu gosto muito, muito, muito da história contemporânea, principalmente século XIX e século XX. Né? História mais recente, até porque o meu doutorado foi em história do século XIX, as pesquisas que eu desenvolvo hoje em dia são no século XX, então eu prefiro essa história mais recente. Né? E eu gosto muito, assim, por interesse mesmo, da chamada história moderna, porque eu acho interessante perceber como algumas questões, como o renascimento artístico e intelectual, a revolução científica e as reformas protestantes, elas construíram a forma de pensar do Ocidente. Então, eu acho muito interessante a chamada Idade Moderna. Então, são as fases que eu mais gosto. Mais alguma? Pronto, beleza então, minha gente. Então, com alguns minutinhos de antecedência, a gente já pode encerrar. Na próxima semana, então, a gente ficou acordado como? Começa às 9 horas e acaba mais cedo, não é isso? Isso. Isso. Pronto. Vê só, eu gosto muito de trabalhar, de estudar, de montar as aulas, com um livro que eu tenho, que eu vou mandar em PDF para vocês, chamado Dicionário de Conceitos Históricos. Então, tem vários conceitos, né, que são explicados em forma de verbete, bem o dicionário mesmo.
mas não é verbete pequenininho, né? São verbetes texto, 2, 3 páginas. Então eu vou mandar para vocês lá no Google Classroom esse dicionário de conceitos históricos para vocês lerem para a próxima aula o verbete para a história, tá? Aí eu coloco lá no chat essas orientações. Mas aí eu peço para que vocês já venham com esse verbete lido, tá? Como eu falei, não é coisa muito grande, não. É 3, 4 páginas, uma coisa assim. A maioria desses verbetes são curtinhos, beleza? Então é isso, minha gente. Bom dia para vocês, bom restinho de semana e bom fim de semana, beleza? Qualquer coisa, é só chamar. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Valeu, professor. Bom final de semana. Você já saiu. Tchau, professor. É, não, que não, coisa.